A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui nesta manhã maravilhosa com uma mensagem poderosa da parte do Senhor. Ou seja, não é nenhuma mensagem, é sim uma reflexão do que nós podemos dizer. O que é pecado? Quais são os pecados que são grandes? Quais são os pecados que são pequenos? O que é pecadinho? O que é pecadão? Alguns dizem que tudo é pecado. Será mesmo que tudo é pecado? Existe pecadinho? Existe pecadão? E nós vamos ver aqui que existe distinção de pecado. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra na primeira epístola de João, no seu capítulo 5, e o versículo 15 em diante, para a gente entendermos bem. Fala sobre a eficácia da oração. Então nós vemos que o versículo 15 em diante do capítulo 5 diz assim: E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Vamos lá? Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas os que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, existe pecado que é para a morte, e existe pecado que não é para a morte. Então, logo, existe pecado grande e pecado pequeno. Rodrigo, quais são os pecados grandes? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor quais são os pecados grandes que é para a morte. No capítulo 5 de 1 Coríntios, e o versículo 2 em diante, faz assim: Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, existe pecado que a pessoa tem que ser até tirada da congregação, que é mais conhecido hoje como desligamento. Antigamente era exclusão. Hoje você não pode nem usar essa palavra exclusão, senão esse irmão que é excluído, ele processa até a igreja. Então vamos lá. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, meus queridos, e outro versículo no primeiro, que eu não li, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Na igreja de Coríntios, irmãos e irmãs, sabe qual o pecado que estava ali? O filho estava adulterando com a mãe, com a madrasta. E por aí vai. E tinha todos os dons espirituais a igreja de Coríntios. Mas existia pecado grande. E aqui o apóstolo Paulo ele fala que quem cometeu tal ato tinha que ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que se arrependesse. É aquele tal pecado que a pessoa vê, a pessoa está doente e as pessoas falam que a pessoa está em pecado. É igual aconteceu com o Jó. Deus estava provando Jó, só para os irmãos entenderem. Os amigos de Jó falaram: Jó, confessa o pecado, que ninguém entra na desgraça dessa se não tiver cometido pecado. Então todas as agruras, as maleficências que acontecem com o ser humano é atribuído a algum tipo de pecado, mas não é propriamente dito. Mas, Rodrigo, quais são os pecados então que não é para a morte? Um exemplo, pecado. Às vezes eu estou devendo alguém e estou enrolando para pagar essa pessoa, eu estou cometendo um pecado de negligência. Logo, esse pecado seria para a morte? Ou às vezes eu discuto com a minha esposa, a gente grita, a gente berra, às vezes nós nos degladiamos, nos ofendemos em palavras. Isso é pecado? É um pecado. Agora eu te pergunto, é um pecado de morte? Porque o Espírito Santo e Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequei, mas se pecar tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus, como ele veio aqui na terra, ele entende todos os nossos
pensamentos, todos os nossos sentimentos carnais, que muitas vezes nós somos ignorantes, muitas vezes nós falhamos na compreensão, na união, na moderação, e tudo isso são pecados. E não são pecados que são para a morte. Sabe por quê? Olha só o que diz a palavra. Vocês vão cair para trás agora. Não cai para trás não, fique sentado aí. Tiago, capítulo 5, e versículo 14. Olha só que coisa tremenda. Estais alguém entre vós doente? A pergunta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Ainda fala, confessai vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, graças a Deus pela bondade divina e misericórdia de um presbítero, a oração de um presbítero, ela tem poder de perdoar pecado. Mas o de qual pecado? Esses pecados muitas vezes o marido comete com a esposa, estão brigados, aí ali o presbítero ora e repreende aquele mal, aquela brecha que às vezes, muitas vezes nós damos para o adversário se andar, e a gente cometemos pecados, falamos coisas que não era para ter falado, agimos de forma que não era para ter agido. São esses pecados que são fáceis de ser resolvidos entre nós mesmos, perdoando uns aos outros, e a oração do presbítero para selar a brecha para que o adversário não venha fazer morada. Então, irmãos e irmãs, se você tem alguma pergunta, você pode perguntar. Então, existe distinção de pecado, existe pecado que são para a morte, e existe também o pecado que não tem perdão. Bem lembrado, Espírito Santo de Deus, obrigado. O pecado que não tem perdão é o quê? É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Rodrigo, eu já ouvi tanta gente falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia com o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir a obra de Deus a Satanás. Então nós devemos muito ter cuidado. Às vezes nós vemos aqueles irmãos reteté, aleluia, glória a Deus, e as pessoas falam, isso é demônio, cuidado. Às vezes Deus está usando a pessoa e você está atribuindo algo de Deus a Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, para que você nunca venha blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não se intrometa naquilo que você não conhece e nunca experimentou. Eu vejo muitas pessoas falando mal, falando que às vezes esses movimentos pentecostais é a mesma coisa que está lá na macumbaria. E eu um dia discutindo com a jovem, falei, olha minha jovem, as coisas de Deus ela é muito mais, ela vem muito primeiro do que as coisas do diabo. Então, quem é imitador das coisas de Deus, quem tenta imitar Deus é Satanás. Então, o que eu quero esclarecer aqui, existe diferença de pecado? Existe. Então existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. E existe pecado que você mesmo pode pedir perdão e Deus ali perdoar. Existe pecado que a congregação tem que ficar sabendo para que possa ser tratado o caso, para que a pessoa possa ser disciplinada, desligada ou assim exortada, retirada do hall de membro para que venha sarar a toda a congregação. Por quê? Eu tenho 10 dedos. Se eu quebrar esse dedo aqui, ou qualquer um dos dedos, todo o meu corpo terá dor. Logo, esse dedo terá que passar por um tratamento. Então, essa mão vai estar totalmente ineficaz com os seus movimentos. Trazendo para dentro da igreja é a mesma forma. Quando a pessoa está em pecado, ainda mais pecado escondido, Deus, ele não ouve louvor, já falei isso na igreja, Deus não está ouvindo louvor, Deus não está ouvindo essa adoração, Deus está triste com a congregação e é necessário que tal pecado que seja para a morte ou que seja para a disciplina seja tratado na congregação para que toda a igreja não sofra o agravo daquele único pecado. No que tange ao culto, à adoração a Deus, não a salvação, né? Você não vai vai perder a salvação porque o irmão tem pecado na igreja, mas Deus ele se afasta ali daquela adoração. Principalmente quando essa pessoa está em pecado, está ministrando, está pregando, está louvando e está louvando debaixo de maldição. E ainda mais se estiver ceando também, pois a Bíblia diz, aquele que come o pão indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muito fracos e doentes e muitos que dormem. Que Deus o abençoe poderosamente. Tenha um ótimo dia. E vamos fazer uma rápida oração aqui para que Deus possa abençoar a sua família, seu casamento, seus filhos. A minha esposa está muito feliz, tadinha, ela está muito redondamente. Vem cá, Gisele, para o pessoal ver sua barriguinha. Barriguinha não, barrigona.
Aqui minha esposa, como é que ela tá bonitinha. É o Rodriguinho. De vez em quando ele tá dando uns bicudinhos aqui nela, né, Tô amor? inchada, gente. Nossa, tá a cara do cansaço. Tô com o pé igual do elefante. Chorar, vai lá, pra vocês ligar. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te agradeço por essa palavra maravilhosa. Deus, que o Senhor possa, através dela, nos permitir, Senhor, fugir de toda a aparência do mal, de todo o pecado que de tão de perto nos rodeia. Senhor, guarda nossas famílias, guarda nosso casamento, nos fortaleça na tua palavra, enche nosso coração de fé cada dia mais e mais. Sabemos que os dias são maus, mas eu louvo a Deus, pois o Senhor diz que estará conosco até a consumação do século. Abençoe a todos aqueles que vão assistir, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um joinha, dá um like, comente, pergunte e compartilhe para que Deus possa te abençoar grandemente. E tchau, tchau.